Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Radhabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Urupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunayam Yugacharya Narayanam Vanchakalupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Nastotara Sata Sisrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, começando hoje o capítulo 21, Raganuga Sadhana Bhakti. Vijay Kumar e Brajanata estavam impressionados quando eles ouviram, ficaram impressionados quando ouviram sobre a Vaidhi-sadhana Bhakti. Eles então ficaram muito convencidos de que eles deveriam aceitar Harinama e Diksha de um Siddha Mahatma, ou seja, uma alma perfeita, uma grande alma perfeita, a fim de poderem entrar na morada suprema. Elas, portanto, então decidiram aceitar Diksha do Siddha Babaji Maharaj no dia seguinte, para não perderem mais tempo. Vijay Kumar já tinha recebido o Diksha Mantra de um guru da família durante a sua infância. Brajanata, no entanto, ele não tinha recebido nenhum Diksha Mantra ainda. Ambos tinham compreendido claramente que, de acordo com as instruções de Babaji Maharaj, a diva ela vai para o inferno se ela canta mantras recebidos de um guru que não é um Vaishnava. Portanto, de acordo com as regulações dos Shastras, quando esse discernimento ele surge no seu coração, você deve novamente então receber Diksha de um guru Vaishnava puro. Especificamente, podemos alcançar a perfeição no cantar dos mantras muito rápido, aceitando um mantra de um devoto puro, de um devoto perfeito. Pensando assim, ambos decidiram então ir para Mayapur na manhã seguinte
banhar-se no rio Ganges e então receber Diksha do mais reverenciado Babaji. Na manhã seguinte, então, eles se banharam no Ganges, colocaram a tilaka, né, e chegaram, então, até Raghunatha Das Babaji Maharaj, ofereceram reverências prostradas a ele, né, aos pés de lótus dele. Babaji Maharaj, que é um Siddha Vaishnava, compreendeu o que havia na mente deles. Mas, por etiqueta, ele disse: por que vocês vieram aqui hoje tão cedo pela manhã? Né? Qual é o motivo? Vijay Kumar e Brajanatha humildemente responderam: ó mestre, você sabe que nós somos muito caídos, né, e desprovidos de riqueza espiritual. Então, por favor, tenha piedade de nós. Babaji Maharaj, que estava muito satisfeito em ouvi-los falar daquela maneira, né, o chamou em seu kutir, né, em separado, e então concedeu-lhes o mantra, que consiste de 18 sílabas. É o famoso Gopala Mantra. Ao receber e cantar este mantra, ambos ficaram intoxicados com Mahaprema. E também começaram a dançar e chorar muito alto, gritando, né, Jai Gauranga, Jai Gauranga. Ao redor de seus pescoços, eles usavam 3 voltas de um colar de tulasi, né? Um belíssimo cordão sagrado estava também cruzando o seu dorso, né? Seus dorsos, né? Os quais estavam marcados com tilaka nas 12 partes. Suas faces estavam encantadoras. Eles exibiam, né, algum tipo de sattvika vikara, ou transformações estáticas. E lágrimas também fluíam incessantemente de seus olhos. Então, quando Babaji Maharaj viu aquelas belas formas, ele os abraçou e disse: hoje vocês me santificaram. Babaji Maharaj muito humilde, né? Então ele disse: olha, hoje, pelo fato de eu ter os iniciado, vocês me santificaram. Vocês me deram essa grande oportunidade de poder servir, né, a vocês. Então, eles então pegaram várias vezes a poeira dos pés de lótus de Babaji Maharaj e passaram sobre suas cabeças e sobre todo o seu corpo. Né? Naquele momento, de acordo com um arranjo feito por Brajanatha anteriormente, os seus 2 servos chegaram com uma grande quantidade de comida, né, oferecidas a Chaitanya Mahaprabhu. Então, com as mãos postas, Vijay Kumar e Brajanatha pediram que as preparações fossem oferecidas, né, e que o pujari, né, do Srivasangam fosse então fazer o serviço das deidades com aquele alimento. Então, os búzios foram tocados e os Vaishnavas então pegaram kártalas, mridangas e começaram a cantar a canção do Bhogarati diante da deidade de Mahaprabhu. Muitos Vaishnavas se reuniram. A boga foi oferecida e então eles assim terminaram esta grande cerimônia. Então foram feitos os arranjos para que a prashada fosse distribuída, né, ali no Natya Mandir. Natya Mandir significa o salão de dança, onde os devotos dançam. Né? Ouvindo o som muito alto, né, de Harinama, todos os Vaishnavas se reuniram, trazendo os seus pratos, né, para pegarem um pouco de prashada. Então eles cantaram muito alto as glórias de Mahaprashada e começaram a honrá-la. Brajanatha e Vijay Kumar não quiseram se sentar imediatamente,
porque eles estavam esperando pela Maha Prashada, que são os remanentes do Guru e dos Vaishnavas. No entanto, os Babajis, né, fizeram com que eles se sentassem, dizendo: vocês são Vaishnavas Grihastas, nós ficaremos muito honrados, né, seremos abençoados se nós oferecêssemos reverências prostradas, né, aos pés de lótus de vocês. Né? Mas Vijaykumar e Brajanata, com muita humildade, eles, né, colocaram as mãos postas e disseram: vocês são grandes Vaishnavas renunciados. Né? Nós é que seremos muito afortunados se pudermos compartilhar um pouco dos remanentes nectários que emanam de vocês. E seria uma ofensa nós nos sentarmos junto de vocês. E os Vaishnavas responderam: bom, de acordo com o Vaishnavismo, não há diferença entre um chefe de família e um renunciante. Né? Os Vaishnavas, eles são comparados apenas de acordo com a sua devoção. Quanto mais avançado for um Vaishnava, né, significa que ele possui mais devoção por Krishna. Simplesmente isso. Então percebam que ambos estavam manifestando muita humildade. Ninguém queria ser ali um objeto de adoração. Tá? Mas, de qualquer maneira, ainda assim existe uma etiqueta, que é o fato de que Bhakti é medida, né, não pelo seu ashrama, não se você é renunciado, se você é um chefe de família, né, mas Bhakti é medida justamente pela Bhakti que você possui. Tá? Mas estava claro que não era apenas pelo fato dos Babajis serem renunciantes que eles estavam sendo adorados, mas porque eles eram de fato mais avançados do que Brajanata e Vijaykumar. Isso é um fato. Né? Então, o Brajanata e Vijaykumar, eles com certeza preferem, obviamente, né? Ou seja, precisam honrar os remanentes desses Vaishnavas mais avançados. Né? Então, todos acabaram então se sentando juntos, né, conversando, né, e honrando Prashada. Mas Vijaykumar e Brajanata esperaram de maneira quieta, né, simplesmente mantendo a Prashada na frente deles. Né, e não quiseram comer. Né. Então, um dos Vaishnavas que estava ali, né, honrando Prashada, percebeu isso, né, e compreendendo, né, o motivo deles, disse para Raghunatha Das Babaji Maharaj. Ele disse: chefe dos Vaishnavas, né, ou melhor entre os Vaishnavas, por favor, seja bondoso com os seus discípulos fiéis. Do contrário, eles não irão aceitar Prashada. Então, quando Babaji Maharaj ouviu o pedido deste Vaishnava, ele então deu um pouco da sua Prashada para Vijaykumar e Brajanata. Eles então aceitaram os remanentes com grande fé, né, recitando Shri Gurave Namaha, ou seja, reverências a Shri Guru, e começaram então a honrar Prashada. Então, finalmente, a coisa fluiu da maneira como deve fluir, né, que são os discípulos recebendo os remanentes do Guru. Enquanto os devotos tomavam Prashada, alguns exclamavam, né, por exemplo, Sadhu Savahana, né, ou seja, cuidado para não comerem demais. E outros diziam: todas as glórias a Mahaprashada. Então, um esplendor sem precedentes surgiu naquele Natya Mandira do Srivasangam. Todos perceberam Sri Shatidevi, Sita e Malini Devi trazendo Prashada, enquanto Srimad Mahaprabhu se sentava
né, e tomava a prachada, né, como seus associados queridos. Ao verem isso, os Vaishnavas se esqueceram da sua própria prachada. Eles observaram paralisados, enquanto lágrimas de júbilo rolavam pelos seus rostos, né? E eles então permaneciam assim, né, observando fixos este passatempo se manifestar. Ou seja, de repente, né, houve ali uma manifestação espiritual deste passatempo, em que Mahaprabhu estava se alimentando com esses associados. Né, e os Vaishnavas começaram a, obviamente, observar aquela visão. Né. Após um curto tempo, aquela lila desapareceu da visão deles. E eles se entreolharam e começaram a chorar. Então, o doce sabor da prachada se tornou ainda mais, né, intenso. E não podia ser descrito. Então os devotos disseram quase que em uníssono: esses dois filhos de Brahmanas são recipientes da misericórdia de Gaura Hari. Por essa razão, Srimad Mahaprabhu manifestou a sua lila aqui hoje, neste festival. Então eles entenderam que tinha alguma coisa a ver com aqueles dois devotos, né, o Vijaykumar e o Brajanata, que haviam sido iniciados. Eles fizeram uma associação com aquela manifestação do passatempo de Mahaprabhu. Vrajanata e Vijaykumar então choraram e disseram: nós somos inúteis, né, caídos, né, e enfim, né, insignificantes. Nós não sabemos de absolutamente nada. Nós podemos apenas ver todas essas coisas hoje pela misericórdia sem causa do nosso Guru e dos Vaishnavas. Hoje, o nosso nascimento tornou-se, então, com algum significado. Quando Vijaykumar e Brajanata, então, terminaram de honrar a prachada, eles pediram permissão aos Vaishnavas e retornaram às suas casas. Daquele dia em diante, eles se banharam diariamente no rio Ganges, depois ofereceram Dandavat Pranam aos pés de lótus do seu preceptor, do seu mestre. Eles todos os dias iam tomar darshan das formas de Krishna, né, lá no mandir, e depois eles circulavam a Tulasi. Dessa maneira, eles aceitaram algum tipo de instruções todos os dias. Ou seja, eles recebiam, né, algum tipo de instrução todos os dias, né, do seu Guru. Após 4 ou 5 dias passados, eles então se apresentaram lá no Srivasangam em um final de tarde. O Sandhya Arati e o Nama Sankirtana já tinham acabado. E Shri Raghunatha Das Babaji estava sentado no seu kutira, cantando de maneira bem suave Srinama com uma voz muito doce. Ambos ofereceram Dandavat Pranam aos seus pés de lótus. E ele então colocou com muito amor, né, a sua mão de lótus sobre a cabeça deles, né, fez com que eles se sentassem e perguntou sobre como eles estavam. O Brajanata viu isto como uma oportunidade e disse, né, mestre, por sua misericórdia, eu entendi adequadamente o que é Vaidhi Sadhana Bhakti. Agora nós estamos com muita ansiedade para entendermos o que é Raganuga Bhakti. Só por favor, nos instrua, né, sobre este assunto. Babaji ficou extremamente satisfeito em ouvir isso e disse: Sri Gaurachandra aceitou vocês dois como propriedade dele. Então não há nada que não possa ser dado a vocês. Ouçam com muita atenção enquanto eu explico
o que é Raganuga Bhakti. Primeiro, disse Babaji Maharaj, eu ofereço meus Dandavat Pranams repetidas vezes aos pés de lótus de Shri Rupa Goswami, o qual foi liberado por Chaitanya Mahaprabhu da associação com os muçulmanos. E também quem foi instruído sobre Rasa Tattva em Prayaga. Eu então me abrigo, né, aos pés de lótus de Shri Raghunatha Dasa Goswami, que é como um abelhão negro que saboreia o néctar de Brajarasa. O mais misericordioso Shri Gauranga Mahaprabhu o liberou do poço sem fundo, né, do materialismo grosseiro. Em seguida, o colocou, né, sob os cuidados de Sri Swarupa Damodara Goswami. Ele então concedeu toda a perfeição sobre ele. Agora, antes de descrever sobre Raganuga Bhakti, eu deverei explicar sobre a Swarupa, né, de Ragatmika Bhakti. Brajanatha então disse: mas eu gostaria antes de saber o que é Raga, né, a palavra Raga. Babaji então responde: quando pessoas materialistas entram em contato com objetos dos sentidos, elas naturalmente ficam profundamente apegadas a esta variedade a uma variedade sem fim de desfrutes sensoriais. Este apego intenso no coração é chamado de Vishaya Raga. Quando eles olham para um objeto belo, seus olhos ficam agitados, né? E em seus corações surge a atração, Ranjakata, em relação àquele objeto, né? Aquele objeto de beleza, e eles se apegam por isso, ou seja, Raga. Raga significa o quê? Apego. Raga Bhakti é o estado no qual Krishna torna-se o único objeto de Raga, ou seja, do apego. Srila Rupa Goswami definiu a palavra Raga da seguinte maneira: Iste swarasiki Raga parama vistattavave tam maiya bhave bhakti shatra ragatmikodita. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.272, que diz: Raga é uma sede amorosa insaciável, Premamai Trishna, pelo objeto da sua afeição, o qual promove, né, a ascensão de uma absorção espontânea e intensa, né, Swarasiki Paramavistata, né, por aquele objeto. Ragamai Bhakti é então a execução do seva, né, como por exemplo ensartar guirlandas com um desejo intenso no coração, né? Raga é o que? A absorção absoluta e indivisível sobre aquele objeto de adoração específico. Tá? Quando a devoção por Krishna, né, chega no estágio de Ragamai, ele é chamado então de Ragatmika Bhakti. Em suma, podemos dizer que este desejo intenso por Krishna, né, por alcançar Krishna, que está saturado com prema, é chamado de Ragatmika Bhakti. E é auspicioso que a pessoa em cujo coração esta raga não tenha ainda despertado, né, deve procurar cultivar esta Bhakti, né, se comportando de acordo com Vaidhi Bhakti, né, ou seja, as regras e regulações das Escrituras. Os princípios, né, da prática de Vaidhi Bhakti são medo, respeito, reverências, enquanto que o único princípio
que funciona em Ragatmika Bhakti é loba, ou avidez, em relação a Krishna Lila. Ou seja, quando você desenvolve a avidez por só querer ouvir falar sobre Krishna, aí você está em Raganuga Bhakti. Tá? A gente pode medir claramente se nós estamos ou não nesse estágio. Se nós temos desejo por ouvir sobre outras coisas, ver outras coisas, desfrutar de outras coisas, significa que nós ainda não estamos em Raganuga Bhakti. Tá certo? É muito simples. Muito bem. Então, Brajanata pergunta, quem tem a qualificação para Ragamai Bhakti? Babaji responde, Vaidhi Shraddha, ou seja, a fé de Vaidhi, ela concede o adhikara apenas para Vaidhi Bhakti, a qualificação apenas para Vaidhi Bhakti. E, de maneira similar, Lobamai Shraddha, ou seja, a fé dotada de avidez, né, por Krishna Brajalila, concede então a qualificação para Ragamai Bhakti. O Bhava dos Brajabasis por Krishna é um exemplo supremo, o exemplo mais elevado de Ragatmika Bhakti. Aquele que tem a grande fortuna de obter este mesmo Bhava, né, dos Brajabasis, que os Brajabasis têm por Krishna, é então qualificado para Raganuga Bhakti. Muito bem. Então, o Brajanata pergunta de novo. Quais são os sintomas dessa avidez, dessa loba? Babaji responde. Quando nosso coração... quando ouvimos sobre esses bhavas intensamente doces dos Brajabasis, a nossa inteligência ela começa a considerar, né, como eu posso me aproximar desse tipo de comportamento dos Brajabasis. Né? Este desejo é um sintoma de avidez. Então, quando você tem um pequeno desejo de que você quer, né, desenvolver o mesmo humor de algum tipo de Brajabasi, por exemplo, seja dos amigos, das gopis, dos pais de Krishna, não importa. Né? Significa que você começou então a manifestar algum tipo de loba, de avidez. A pessoa que tem qualificação para Vaidhi Bhakti, ela testa tudo, né, na plataforma da inteligência, do conhecimento dos Shastras, da razão, etc. E quando ele ouve Krishna Katha, ele apenas aceita isso, né, se ele tiver o apoio dessas três, né, qualidades, né, que é o quê? Inteligência, a razão e o conhecimento. No entanto, esta consideração não existe em Raga Marga. Por quê? Inteligência, conhecimento dos Shastras e razão, né, não são desejados neste caminho. Tudo o que é necessário é apenas a avidez para obter os mesmos sentimentos que os Brajabasis. Então, quais são essas bhavas doces que os Brajabasis têm por Krishna? Isso é possível apenas para mim, para eu obter, né, o que é possível, né, ou seria possível eu obter tais bhavas? Como eu posso obtê-las? Então, este desejo intenso é um sintoma de avidez. Então, quem não tem isso, não tem também qualificação para Raganuga Bhakti. Isso deve ser compreendido. Muito bem. Então, agora a próxima pergunta do Brajanata é qual é o processo de Raganuga Bhakti? Nós vamos então ouvir sobre essa aula, né, sobre essa pergunta na próxima aula. Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.